Durante décadas, Tom Silva apareceu na sua tela de TV como o humilde carpinteiro de Massachusetts. Mas por trás das câmeras, ele vivia uma vida completamente diferente. Desde Language Not Registered for Generation, ele financiava secretamente algo que surpreenderia até mesmo seus fãs mais próximos. Três famílias sabem a verdade, mas juraram silêncio. A história envolve incêndios florestais na Califórnia, desastres em Massachusetts e uma fundação cuja existência era desconhecida. Quando a história finalmente vazou em Language Not Registered for Generation, revelou o maior segredo de Tom. O que ele tem feito com sua fortuna vai te chocar. Este não é o Tom Silva que você pensa conhecer. Tom Silva nasceu em Language Not Registered for Generation, janeiro de Language Not Registered for Generation, em Lexington, Massachusetts, em uma casa onde o trabalho nunca parava e cada par de mãos era importante. Seu pai trabalhava com pedra e seu irmão mais velho, Dick, já estava aprendendo o ofício. Assim, Tom cresceu como o caçula em uma família que acreditava que a habilidade era algo que se conquistava dia após dia. Quando criança, ele observava o pai consertar muros de pedra em antigas casas da Nova Inglaterra. E quando completou Language Not Registered for Generation anos, ele já sabia misturar argamassa com as próprias mãos. A casa deles foi parcialmente construída por parentes, e aquele lugar parecia mais uma oficina do que um lar. Tom envernizava móveis com o pai, manuseava ferramentas antigas que deixavam farpas e aprendeu a trabalhar com madeira com cuidado, cometendo pequenos erros. Aos Language Not Registered for Generation anos, pegou um martelo sozinho e começou a construir pequenos galpões com os tios. Também ganhou uma cicatriz na mão esquerda quando um formão escorregou, uma marca que carregou para aí a vida toda e uma lembrança de quão cedo começou. Entre os Language Not Registered for Generation e os Language Not Registered for Generation anos, os desafios para ele foram aumentando gradativamente. Um projeto em particular se destacou e o marcou para sempre. Sua família decidiu construir um abrigo antiaéreo sob sua antiga casa colonial de Language Not Registered for Generation. O medo da Guerra Fria era palpável e a ideia parecia séria. Tom ajudou a cavar um enorme buraco de Language Not Registered for Generation X, Language Not Registered for Generation X, Language Not Registered for Generation Metros, usando apenas pás, retirou pedras pesadas, construiu a estrutura e ajudou a finalizar tudo manualmente. Levou 2 anos inteiros. Quando terminou, sentiu algo se acalmar dentro de si. Sabia que aquele trabalho era o seu futuro. Não se tratava apenas de aprender como as coisas se encaixavam, mas também de aprender o ritmo da construção e a alegria de ver algo surgir do chão. Esses momentos o moldaram e o prepararam para o mundo que ele logo dominaria. Depois de se formar na Lexington High School em Language Not Registered for Generation, Tom escolheu um caminho que a maioria das pessoas não esperava. Ele não cursou faculdade, mesmo tendo recebido uma oferta de bolsa de estudos. Ele sentia que a escola nunca lhe ensinaria o que o trabalho de verdade poderia ensinar. A história de sua família o impulsionou para um ofício, e as histórias sobre seu tataravô lutando na Batalha de Lexington lhe deram um senso de orgulho em fazer um trabalho que perdurasse. Ele confiava mais nas próprias mãos do que em qualquer outra coisa, e essa crença o impulsionou. Em Language Not Registered for Generation, como apenas Language Not Registered for Generation anos, Tom e seu irmão Dick decidiram começar o próprio negócio. Fundaram a Silva Brothers Construction em Arlington com uma única caminhonete e dólares americanos. Language Not Registered for Generation em ferramentas, muitas delas emprestadas. No início, aceitavam qualquer trabalho que aparecesse, pequenas reformas de sótão, melhorias simples, pequenas alterações para os moradores locais.
No primeiro ano, surgiram Language Not Registered for Generation trabalhos, todos por meio de indicações. As pessoas viram como os irmãos trabalhavam e confiaram neles. Aquele começo tranquilo, em um frio dia de inverno, se tornou a base de uma empresa que duraria décadas. 2 anos depois, Tom assumiu seu primeiro projeto solo de ampliação de cozinha em Belmont. Ele teve que fabricar armários de carvalho sob medida usando apenas ferramentas manuais, sem serras elétricas ou máquinas sofisticadas. Trabalhou em meio a uma forte nevasca que atrasou o caminhão de madeira. Mesmo assim, concluiu todo o trabalho em apenas Language Not Registered for Generation dias. Aquele projeto rendeu dólares americanos Language Not Registered for Generation, uma grande vitória para um jovem empreiteiro. O proprietário contou aos vizinhos e mais portas se abriram. Tom aprendeu rapidamente que persistência e qualidade poderiam levá-lo mais longe do que qualquer outra coisa. Em Language Not Registered for Generation, a Silva Brothers começou a trabalhar com telhados e Tom introduziu uma técnica que utilizava madeira de celeiro antiga como base para as telhas. Essa ideia economizou para os clientes cerca de Language Not Registered for Generation % nos custos de material, o que ajudou a empresa a crescer. Mas um dia tempestuoso mudou tudo. Um telhado desabou porque a estrutura de sustentação não era forte o suficiente. Tom escapou por pouco de se ferir. Aquele momento o abalou profundamente. Isso obrigou os irmãos a aprimorarem seus padrões de segurança e a investirem em métodos melhores. O quase desastre se transformou em um ponto de virada. E a partir daquele dia, eles ficaram conhecidos por trabalhar com planejamento cuidadoso e um suporte mais sólido. A vida seguiu em frente. Em Language Not Registered for Generation, Tom se casou com Susan, que discretamente se tornou o pilar da empresa. Ela organizou a contabilidade e criou um pequeno escritório na garagem. Com ela cuidando das finanças, Tom pôde assumir projetos maiores. Em Language Not Registered for Generation, ele trabalhou na reforma de um celeiro, o que exigiu desmontar manualmente vigas de Language Not Registered for Generation anos. Susan manteve a empresa estável, enquanto os trabalhos se tornavam maiores e mais exigentes. A parceria deles deu ao negócio uma força que a habilidade sozinha não poderia oferecer. Então, em Language Not Registered for Generation, surgiram os problemas. Um cliente os culpou por uma fundação defeituosa e entrou com um processo judicial que colocou os Silvas em uma situação difícil. Eles tiveram que hipotecar a casa para arcar com as custas. Em vez de discutir verbalmente, Tom foi ao local todas as noites durante 3 meses e reconstruiu toda a estrutura sozinho. O cliente, impressionado com o esforço, desistiu do processo e até recomendou os serviços de Tom a outras pessoas. A história se espalhou pela cidade e consolidou a reputação de Tom como alguém que honrava seu trabalho, mesmo nos momentos mais difíceis. Pouco mais de Language Not Registered for Generation anos depois, tudo mudou novamente. Em Language Not Registered for Generation, o produtor Russell Morash, do programa This Old House, viu Tom em uma feira de artesanato cortando encaixes de cauda de andorinha. Tom explicou a técnica de uma forma simples e clara que chamou a atenção de Morash. Pouco tempo depois, Morash apareceu de surpresa em um dos locais de trabalho de Tom com uma equipe de filmagem. Ele pediu a Tom que consertasse uma varanda que estava cedendo ali mesmo. Tom terminou o concerto em menos de 2 horas, trabalhando com o Calm Focus, enquanto as câmeras filmavam. Esse teste surpresa lhe rendeu a contratação como empreiteiro geral do programa. Alguns meses depois, ele apareceu na TV pela primeira vez. Sua estreia aconteceu na 6ª temporada, episódio Language Not Registered for Generation, em março de Language Not Registered for Generation. Ele reconstruiu o corrimão de uma escada vitoriana usando madeira de castanheiro reaproveitada.
O trabalho parecia delicado porque a madeira era velha e quebradiça. Tom lidou com a situação com facilidade, restaurando o estilo em vez de substituí-lo. O que impressionou as pessoas foi sua honestidade. Ele admitiu que nunca tinha assistido televisão antes de entrar para o programa. Tudo o que sabia vinha de trabalhos reais. Sua abordagem simples cativou os telespectadores e o tornou um favorito desde o início. Também houve momentos de tensão. Durante o projeto de Nantucket em Language Not Registered for Generation, Bob Vila sugeriu o uso de pregadores pneumáticos para acelerar o processo. Tom recusou. Ele queria pregar à mão todas as Language Not Registered for Generation tábuas de encaixe, da mesma forma que os construtores faziam no século XIX. Isso atrasou as filmagens em um dia inteiro e irritou a equipe. Mas Tom acreditava que o método antigo resultava em um acabamento mais preciso. Seu comprometimento lhe rendeu respeito e mostrou o que o programa realmente representava. Em Language Not Registered for Generation, os telespectadores perceberam outra coisa sobre Tom. Sempre que lixava madeira ou trabalhava em detalhes minuciosos, ele assobiava melodias folclóricas portuguesas. Era um hábito da infância. Essas melodias o ajudavam a se concentrar e o faziam lembrar de suas origens. Os fãs passaram a adorar aquele pequeno som ao fundo. Era como um vislumbre do seu mundo e tornou-se parte do seu charme. Em Language Not Registered for Generation, um momento assustador quase terminou em tragédia. Durante as filmagens em Bedford, um andaime desabou enquanto Tom trabalhava no revestimento externo. Um cinegrafista estava bem embaixo. Tom empurrou o homem para o lado e caiu. Ele fraturou o pulso direito, mas se recusou a parar de trabalhar. Continuou filmando com o pulso torcido, fazendo o que podia. A equipe nunca se esqueceu disso. Essa atitude demonstrou o quanto ele se importava com sua equipe e com o trabalho. A grande ascensão de Tom Silva não aconteceu de forma alardeada. Aconteceu em Language Not Registered for Generation, dentro de uma tranquila casa colonial de Language Not Registered for Generation, no estado de Massachusetts, então sob domínio britânico. A casa havia sido abandonada e se deteriorado. Os pisos estavam cedendo, as vigas desgastadas e quase todos os cantos pareciam prestes a desabar. Tom não a tratou como uma reforma comum. Ele a tratou como uma máquina do tempo. Ele buscou encaixes originais em madeiras de navios recuperadas, não porque fosse mais fácil, mas porque era o certo a fazer. Então, ele passou mais de Language Not Registered for Generation Horas, cortando à mão encaixes de espiga e rasgo. Um trabalho lento e árduo para as mãos. Mesmo assim, cada corte correspondia à técnica de construção do final do século XVIII. Quando terminou, as pessoas podiam sentir a honestidade na obra. O New York Times escreveu sobre ela. Sociedades de preservação a elogiaram. Construtores de todo o Nordeste dos Estados Unidos começaram a copiar seu respeito pelo artesanato antigo. E aquela casa abandonada se tornou o momento em que seu nome começou a se espalhar. 2 anos depois, em Language Not Registered for Generation, ele estava de volta àquela velha casa com um problema que toda casa antiga esconde: pisos desnivelados. A maioria dos construtores usava calços padrão e torcia para que tudo desse certo. Tom queria mais do que torcer. Durante a reforma da Casa Belmont, ele criou o que mais tarde ficou conhecido como o método Silva-Sheen. Ele usava cunhas de cedro em camadas finas e inteligentes, e as empilhava de uma forma que permitia ajustar a altura exata sem forçar o piso. Essa pequena mudança fez toda a diferença. Acabou com as rachaduras.
Acabou com os rangidos. Permitiu que o piso se acomodasse com pequenas movimentações, em vez de lutar contra a estrutura da casa. Quem assistia em casa percebeu a diferença imediatamente. Escolas técnicas por toda a Nova Inglaterra adotaram a técnica e começaram a ensiná-la. Se uma casa tivesse pisos cedendo desde antes de Language Not Registered for Generation, esse método se tornou a solução padrão. E ainda hoje, você ouve carpinteiros mencionando-o como uma regra tácita transmitida de geração em geração. Então chegou Language Not Registered for Generation, um daqueles momentos que poderiam ter terminado mal. Tom estava fazendo uma demonstração ao vivo em uma casa antiga, cortando com uma serra manual, calmo como sempre. De repente, a lâmina quebrou. Ela ricocheteou e quase atingiu sua coxa. Ele sofreu um corte profundo. O cenário congelou por um segundo, mas Tom não entrou em pânico. Ele enfaixou o ferimento ali mesmo, diante das câmeras, e brincou. Ferramentas têm vida própria. Os telespectadores adoraram, não por ser assustador, mas porque ele manteve a calma. Esse trecho foi reprisado diversas vezes em especiais de bastidores. Também impulsionou uma discussão mais ampla sobre segurança com ferramentas na TV e em canteiros de obras reais. A lição era clara. Acidentes podem acontecer, mas um profissional de verdade sabe como manter o controle. Em Language Not Registered for Generation, o programa o levou para a reforma de um sótão em Newton. E dessa vez, a história se tornou pessoal. Seu sobrinho Charlie estava lá, aprendendo com ele. O sótão precisava de mísulas personalizadas esculpidas em madeira de nogueira branca. Tom acreditava que essas mísulas eram importantes tanto para a resistência quanto para a estética. Charlie discordou. Ele queria mísulas pré-fabricadas para economizar tempo. Essa sugestão o irritou profundamente. Os dois discutiram acaloradamente. O tipo de discussão que não se resume apenas à madeira, mas também ao que se acredita que um ofício deva ser: tradição versus rapidez. Mestres experientes versus atalhos modernos. No fim, Tom manteve sua posição. O projeto foi um sucesso. E mais tarde, Charlie admitiu que esses padrões rigorosos foram o que o moldaram em um artesão melhor. Em Language Not Registered for Generation, Tom deu outro passo que aprimorou ainda mais seu trabalho. Ele expandiu a Silva Brothers, adicionando uma oficina de marcenaria dedicada. Não era apenas uma oficina com máquinas novas. Ele optou pelos métodos tradicionais. Calibrou pessoalmente uma plena da década de Language Not Registered for Generation até que ela pudesse produzir painéis colados com perfeição. Esses painéis acabaram em uma importante exposição no Museu de Boston, mostrando o artesanato americano feito à moda antiga, com ferramentas e métodos da época. A exposição chamou a atenção nacional. As pessoas perceberam que as restaurações modernas não precisavam apagar a história. Era possível dar nova vida a casas antigas sem destruir sua essência. E Tom provava isso repetidamente. Os anos se passaram e o trabalho continuou. Em outubro de Language Not Registered for Generation, foi ao ar seu primeiro episódio de Ask This Old House. O projeto era uma casa histórica em Warren, Massachusetts, com um telhado de ardósia que não parava de vazar. A ardósia pode durar mais de Language Not Registered for Generation anos, então as pessoas acham que é indestrutível. Mas Tom descobriu a verdade nos detalhes. A expansão térmica ao longo de décadas havia rachado exatamente Language Not Registered for Generation telhas de ardósia. O telhado também não tinha ventilação adequada, o que agravava a situação. Ele não fez remendos com peças de reposição baratas. Substituiu cada telha rachada por réplicas feitas à mão, reproduzindo o visual original do século XIX. O trabalho levou vários dias e exigiu ferramentas especiais.
Os espectadores aprenderam algo simples e impactante. Mesmo os materiais mais resistentes precisam de cuidado, e o trabalho com ardósia autêntica é raro por um motivo. Na primavera de Language Not Registered for Generation, outra casa chamou sua atenção. Esta ficava perto da costa e o piso de madeira estava empenando. A alta umidade estava arqueando e levantando as tábuas, e uma substituição completa custaria uma fortuna. Tom não se apressou em arrancar tudo. Em vez disso, cavou uma vala de Language Not Registered for Generation centímetros de profundidade ao redor do perímetro do cômodo e construiu um sistema de desumidificação oculto. A ideia veio de truques de vendedores do século XVIII usados para proteger depósitos de grãos, sabedoria antiga, materiais novos. A umidade diminuiu. A madeira se estabilizou e os proprietários evitaram cerca de dólares americanos. Language Not Registered for Generation em Reparos Futuros. A solução parecia um segredo engenhoso e se espalhou rapidamente entre as pessoas que viviam em lugares úmidos. Por trás das câmeras, porém, todo esse trabalho teve um preço. Anos de esforço físico, curvaturas e trabalhos árduos finalmente cobraram seu preço. Em Language Not Registered for Generation, ele passou por 2 grandes cirurgias na coluna em um intervalo de poucos meses. Isso o obrigou a se afastar das gravações para se recuperar, mas ele retornou poucas semanas após a segunda cirurgia. Ele não demonstrou a dor diante das câmeras. A equipe alterou os horários de filmagem e ele usou cintas e um posicionamento cuidadoso para continuar demonstrando as mesmas técnicas. Essa volta por cima foi posteriormente mostrada em um especial de bastidores, que lembrou a todos os espectadores que a profissão não se resume apenas à habilidade. Trata-se de resistência, e o corpo paga o preço por cada bom trabalho realizado. Em Language Not Registered for Generation, Tom ainda buscava o equilíbrio entre o antigo e o novo. Ele liderou uma série sobre janelas com eficiência energética em um bangalô da década de Language Not Registered for Generation. Os proprietários queriam conforto, mas não queriam perder o caráter da casa. Janelas de vinil eram baratas e populares, mas Tom as rejeitou. Ele escolheu caixilhos de mogno, com acabamento personalizado que combinavam com a madeira original e, em seguida, instalou vedações herméticas. No primeiro ano, as contas de aquecimento caíram cerca de Language Not Registered for Generation %. Isso significou uma economia de centenas de dólares. A questão principal era simples. Materiais tradicionais podem superar os modernos se forem construídos e vedados da maneira correta. E casas históricas não precisam parecer modernas para serem modernas. No outono de Language Not Registered for Generation, uma forte tempestade no Maine o levou a tomar outra decisão rápida. Uma casa corria o risco de sofrer danos causados pela água, e a tempestade já estava sobre ela. Tom construiu um sistema de calhas improvisado usando chapas de cobre recicladas. Eles cortaram as chapas para se ajustarem à beira do telhado, fixaram-nas com parafusos especiais e fizeram tudo debaixo de chuva. A forma como foi filmado deu a impressão de uma missão de resgate. O vídeo viralizou entre os entusiastas do faça você mesmo, por ser rápido, acessível e inteligente. Reciclar cobre, em vez de comprar peças novas, também conferiu um ar limpo e prático que agradou ao público. Em Language Not Registered for Generation, a Silva Brothers havia crescido o suficiente para que Tom se sentisse pronto para passar a gestão diária para a família. Ele passou o comando das operações para Charlie. A empresa agora tinha Language Not Registered for Generation funcionários e faturava cerca de Language Not Registered for Generation milhões de dólares por ano. Mesmo assim, Tom não desapareceu. Toda semana, ele visitava os canteiros de obras e os auditava pessoalmente.
Esse hábito salvou um projeto em Language Not Registered for Generation. Ele identificou um erro grave na estrutura de um anexo de 2 andares. Uma parede de sustentação estava desalinhada e poderia ter causado um colapso estrutural se ninguém tivesse percebido. Tom impediu o problema a tempo. O proprietário foi salvo de um desastre de proporções gigantescas, e a equipe aprendeu que nenhum detalhe é pequeno demais se você quiser dormir tranquilo. Em Language Not Registered for Generation, os negócios mudaram novamente, porque o mundo também estava mudando. A demanda por construções sustentáveis estava crescendo, então a Silva Brothers se reinventou. Tom liderou a construção de uma garagem com sistema de energia solar integrado em Arlington. Não se tratava apenas de painéis no telhado. Ele fabricou artesanalmente treliças de bambu, escolhidas por sua resistência e baixa pegada de carbono. Então, a natureza testou a estrutura. Um furacão de categoria Language Not Registered for Generation atingiu a região com ventos de mais de Language Not Registered for Generation metros. A garagem resistiu. Nenhum dano grave. O projeto ganhou um prêmio regional de sustentabilidade e provou que o artesanato tradicional pode seguir em frente rumo ao futuro sem perder sua essência. Em Language Not Registered for Generation, eles aprenderam outra lição dura. Desta vez, sobre confiança. A Silva Brothers encomendou madeira de primeira qualidade para uma grande obra. O que chegou era fino, rachado e frágil. Um golpe do fornecedor. O prejuízo totalizou dólares americanos. Language Not Registered for Generation. Tom confrontou o fornecedor, recusou-se a pagar e pressionou por uma investigação. Após negociações tensas e pressão legal, ele recuperou a maior parte do dinheiro. Em seguida, reforçou todas as regras que tinham com os fornecedores. A história se espalhou como um alerta para outros empreiteiros. Um bom trabalho começa com bons materiais e não se pode ser negligente nesse aspecto. Em Language Not Registered for Generation, Tom pensava menos em crescimento e mais em legado. No quintal de casa, em uma bancada simples, ele ensinou seu neto de Language Not Registered for Generation anos a fazer encaixes de rabo de andorinha. Mostrou o método antigo que dominara décadas antes. Mas, desta vez, também utilizou equipamentos de segurança modernos, como óculos de proteção e luvas, coisas que ele próprio ignorara na juventude. Foi uma cena simples, mas com um grande significado. O trabalho artesanal importa, a segurança importa, e a família importa o suficiente para que vocês passem tudo isso adiante juntos. Então, em Language Not Registered for Generation, surgiu outro trabalho de alta pressão. A Silva Brothers recebeu um contrato para restaurar uma pousada histórica em Lexington. O local possuía vigas de pinho de Language Not Registered for Generation anos, que não poderiam ser substituídas caso fossem danificadas. Tom supervisionou a reinstalação, reforçando cada viga para segurança sísmica, mantendo sua aparência original intacta. Eles usaram suportes de aço feitos sob medida, escondidos dentro da madeira, para que os códigos modernos fossem atendidos sem alterar a história. Preservacionistas elogiaram. Autoridades municipais elogiaram. E para Tom, provavelmente foi como fechar um ciclo. Ele começou salvando uma casa de Language Not Registered for Generation em Language Not Registered for Generation. E décadas depois, ele ainda estava fazendo a mesma coisa, só que em uma escala maior e com a mesma delicadeza. Tom Silva entrou em Language Not Registered for Generation com a mesma firmeza que o caracterizava há décadas. E ele a levou para um mundo que não se parecia em nada com aquele em que cresceu construindo. Quando visitou Austin para um episódio especial sobre casas impressas em 3D, ele não ficou apenas parado admirando as novas paredes surgindo dos bicos.
Ele queria senti-las. Então, pegou uma furadeira e testou as juntas ele mesmo. À primeira vista, as camadas impressas pareciam lisas e rápidas, mas, ao pressionar a furadeira com força, sentiu frestas que só uma marcenaria de verdade poderia corrigir. Ele disse que o futuro talvez não pertença apenas às máquinas ou apenas à tradição. Talvez seja mais forte se ambas trabalharem juntas. Quando o episódio foi ao ar no início de Language Not Registered for Generation, os construtores debateram o assunto por semanas. Alguns disseram que ele estava se apegando aos métodos antigos. Outros disseram que ele enxergou algo que eles estavam ignorando. No entanto, todos concordaram que ele estava forçando a indústria a desacelerar e refletir. Então chegou Language Not Registered for Generation, e Boston parecia vibrante quando Tom entrou na feira de marcenaria para sua masterclass. Havia pessoas na fila desde o amanhecer. Quando ele pisou no salão, mais de Language Not Registered for Generation pessoas já o lotavam. Era a maior multidão que a feira já havia visto. Tom não teve pressa. Ele pegou uma tábua de cerejeira e passou 2 dias seguidos moldando-a em uma mesa de jantar. O ponto alto da sua experiência foi quando ele aplainou a mão durante Language Not Registered for Generation Horus, sem parar. O som do metal contra a madeira preencheu todo o espaço, e as pessoas se inclinavam para observar os veios da madeira se destacarem sob seu toque. Depois, mais de Language Not Registered for Generation % dos participantes disseram que planejam voltar a aplainar a mão em vez de depender de máquinas. As lojas de ferramentas registraram um aumento de Language Not Registered for Generation % nas vendas de ferramentas tradicionais. E tudo isso começou com Tom deslizando uma plena sobre uma tábua por 2 longos dias. Mas o início de Language Not Registered for Generation o testou mais do que qualquer feira. Em janeiro, ele caiu de uma escada durante um trabalho de alinhamento em Massachusetts e fraturou o quadril. Os médicos o alertaram que pessoas com mais de Language Not Registered for Generation anos geralmente levam meses para se recuperar totalmente. Ele ouviu o conselho. Depois, ignorou o prazo. 6 semanas depois, ele estava de volta ao programa Ask This Old House, mostrando aos telespectadores sua nova rotina com a escada. Ele ensinou a eles pequenos passos, subida lenta e algo novo que chamou de pontos de verificação na escada. A cada Language Not Registered for Generation metros, ele parava, respirava, verificava o equilíbrio e então continuava a subir. Entusiastas mais experientes do Faça Você Mesmo escreveram cartas para ele dizendo que sua honestidade os impediu de cometer o mesmo erro que ele. Logo após seu retorno, ele se juntou ao sobrinho Charlie para um projeto de mini-casa na Nova Inglaterra. Eles queriam 0 desperdício. Cada tábua importava. Usaram madeira de celeiro reaproveitada para toda essa estrutura e transformaram os restos em suportes e prateleiras. A construção se tornou uma série online de Language Not Registered for Generation Parties. Alcançou mais de Language Not Registered for Generation entusiastas do Faça Você Mesmo e incentivou muitos deles a repensarem o quanto jogavam fora. Charlie disse que o segredo era a regra de Tom, não desperdiçar nada. As pessoas adoraram tanto a construção que casas minúsculas semelhantes começaram a surgir por toda a região. Mesmo com todo esse trabalho, Tom ainda pensava em algo mais profundo. No final de Language Not Registered for Generation aos Language Not Registered for Generation anos, ele ainda supervisionava o controle de qualidade na Silva Brothers. As pessoas sussurravam que ele poderia se aposentar em breve. Ele balançava-lhe a cabeça negativamente. Dizia que continuaria construindo enquanto tivesse fôlego. E começou a escrever um livro de memórias. Queria contar histórias sobre erros, ética,
paciência e os momentos de tranquilidade que o moldaram. Um trecho inicial descrevia um único prego ruim que certa vez causou um desastre em uma inspeção residencial. Aquele momento mudou a forma como ele lidou com todas as situações dali em diante. O livro de memórias tem previsão de lançamento para Language Not Registered for Generation, e as editoras já o consideram leitura obrigatória. Longe dos holofotes, ele levava uma vida mais tranquila. Por mais de Language Not Registered for Generation anos, ele e sua esposa Susan frequentavam festivais portugueses em Massachusetts. Todo mês de junho, participavam do Festival Português de Provincetown, que já havia chegado à sua 78ª edição. Em Language Not Registered for Generation, o festival aconteceu de Language Not Registered for Generation a Language Not Registered for Generation de junho e contou com a presença de mais de Language Not Registered for Generation pessoas. Tom esculpia rosários de madeira, uma habilidade que seu avô lhe ensinou na década de Language Not Registered for Generation, bufa. Os organizadores do festival frequentemente lhe pediam para demonstrar o processo de entalhe. Os moradores locais o consideravam parte integrante do próprio festival. Em casa, ele se refugiava em sua pequena oficina em Arlington, repleta de ferramentas da década de Language Not Registered for Generation. Restaurava plenas, formões e níveis antigos, muitas vezes com mais de 100 anos. Colecionadores de ferramentas diziam que peças como as dele poderiam ser vendidas por centenas ou até milhares de dólares. Sua rara serra manual de longo alcance da década de Language Not Registered for Generation custou-lhe US dólares Language Not Registered for Generation em um leilão de garagem em Language Not Registered for Generation e agora valia cerca de dólares americanos Language Not Registered for Generation. Ele vendeu muitas ferramentas restauradas e doou o dinheiro para bolsas de estudo para profissionais qualificados. Cada ferramenta em sua oficina tinha uma história, e ele as trouxe de volta à vida usando materiais de sua própria época. E então veio o segredo que surpreendeu até mesmo seus fãs mais próximos. Em Language Not Registered for Generation, ele havia colecionado Language Not Registered for Generation serras antigas. Tornou-se uma das maiores coleções particulares de serras do país. A preciosa serra manual de longo alcance estava no centro dela, brilhando como uma peça de museu. Mas por trás desse hobby havia algo ainda maior. Desde Language Not Registered for Generation, ele financiava discretamente os esforços de recuperação de famílias vítimas de incêndios na Califórnia e em Massachusetts. 3 famílias reconstruíram suas casas graças a ele. Ele nunca se vangloriou. As pessoas só souberam disso por meio de testemunhas oculares que viram a Fundação Silva Brothers intervir sem pedir agradecimentos. Mesmo sem usar as redes sociais, sua influência se espalhou por toda parte. Canais de Faça Você Mesmo no YouTube copiaram suas técnicas e alcançaram mais de Language Not Registered for Generation milhões de visualizações por ano. As pessoas assistiam a episódios antigos, estudavam suas técnicas de marcenaria e procuravam serras e plenas antigas em feiras. Muitas ferramentas se esgotaram por causa dele. Fóruns fervilhavam de debates sobre se seus métodos ainda eram os melhores, e muitos que entraram para a carpintaria disseram que tudo começou assistindo Tom consertar algo na TV. Em abril de Language Not Registered for Generation, ele subiu a um palco diferente. O National Housing Hall of Fame o homenageou e reconheceu sua jornada de Language Not Registered for Generation anos nesta antiga casa.
Pesquisas mostraram que seu trabalho inspirou mais de Language Not Registered for Generation milhões de pessoas a tentarem projetos de construção em casa com segurança. Ele se tornou parte da história da construção civil americana. E essa não foi uma pequena honra. Isso o colocou entre as vozes mais confiáveis da construção. Além de tudo isso, ele continuou ensinando. Todos os anos, ele orientava Language Not Registered for Generation Apprentices em uma oficina baseada na paciência. Desde Language Not Registered for Generation, mais de Language Not Registered for Generation, carpinteiros foram treinados por ele. Os dados mostraram que eles cometeram Language Not Registered for Generation por cento menos erros de encaixe do que aqueles que não aprenderam sua abordagem lenta e cuidadosa. Essas oficinas moldaram uma geração que rejeitava atalhos e valorizava a precisão. Em julho de Language Not Registered for Generation, Ellie começou a falar sobre um especial final para esta antiga casa. Disse que se afastaria em breve e que o especial seria exibido em Language Not Registered for Generation. Teria cerca de Language Not Registered for Generation minutos de duração e incluiria cenas inéditas dos bastidores, entrevistas com os colegas de elenco e memórias dos proprietários cujas paredes ele reconstruiu. Os produtores estavam vasculhando milhares de horas de filmagens para encontrar momentos raros,